Olá meninas, e vejam só quem eu trouxe hoje, Lili Veloso. Lili, obrigada, viu, por vir trazer um pouquinho desse estudo seu sobre autoestima. Gente, ela é formada, ela é engenheira de alimentos e há 5 anos, né, você vem estudando muito sobre a autoestima da mulher e vem trazendo, e hoje trouxe esse tema tão importante pra gente. Acho que a mulher, ela precisa disso, né, de se conhecer. Fala um pouquinho como foi esse estudo, um pouquinho da sua vida pra gente. Tá, bom, gente, obrigada, Dani, pelo convite. É uma honra estar participando desse seu quadro novo, que eu acho que tem muito para acrescentar pra gente. Eu vou fazer um compilado, um resumão, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem o que eu tô fazendo aí no mundo de influencers, né? E o que é a minha formação. Então, eu sou engenheira de alimentos, eu tenho uma consultoria nessa área, então tem algumas pessoas que trabalham comigo, atendo alguns restaurantes. E como hobby, como paixão, eu sempre estive conectada com, eu falo que é com o mundo das artes, porque se eu falar só de moda, eu vou estar sendo muito restritiva, né? E um tema que eu me deparei muitas vezes, e às vezes devido a alguns comentários que eu recebia, era a autoestima. E aí eu comecei a observar como que a rede social estava impactando na nossa vida. Então, às vezes eu tava lá super conversando, porque eu achava que eu tinha uma autoestima bacana, conversando com uma amiga, não, porque eu tô super legal, a gente vai em tal lugar, vou fazer isso, vou vestir aquilo, lá, não dá pra mim, não, porque eu não tô legal, porque eu tô gorda, porque meu nariz isso, porque meu cabelo, que tarará. Eu falo, menina, você é linda, por quê? Ah, não, porque olha fulano, olha ciclano. E aí eu comecei a tentar buscar uma fonte que falasse assim, como que tá impactando essa rede social que a gente tanto venera no meu dia a dia. E aí eu comecei a aprofundar. Então, assim, infelizmente a gente não tem muito material, né, sobre autoestima. Até hoje estão surgindo mais pesquisas, mas até então não tinha. Um material que eu achei na época que era muito legal é o material da Dove, que a Dove foi uma das primeiras a trazer essa imagem da diversidade feminina, né, para a mídia, né, que sempre determinava os padrões ideais. E, enfim, então eu fiquei curiosa com esse tema, comecei a abordar ele nas legendas e eu acho que é como um propósito mesmo, assim, de trazer não só as informações e dicas desse universo feminino, né, da moda, da gastronomia, mas de trazer um pouco, um toque, né, de encorajamento ou de atenção para a autoestima. Porque às vezes, assim, a gente sabe que a autoestima, ela tem várias definições, né, dependendo da frente da psicologia que define, mas a gente sabe que a maior parte ela é definida na infância e na adolescência. Mas a nossa vida, ou um ambiente tóxico, ou o que a gente absorve no dia a dia de um trabalho, ou até de um relacionamento que não é saudável, também pode afetar essa autoestima. E a rede social, a gente está o tempo inteiro conectada, né? Nosso cérebro é uma esponja. Então a gente absorve, o que a gente absorve, a gente pensa naquilo. A partir do momento que a gente pensa muito naquilo, a gente faz daquilo uma verdade. Então a gente começa a questionar, e aí isso pode, de fato, mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, para o bem ou para o mal. É interessante, né? A baixa autoestima, ou a autoestima, enfim, tudo começa na infância, né? Às vezes, a forma como seus pais falavam, ou seus amiguinhos na escola, ou seus professores, são seus primeiros contatos. Hoje eu percebo muito isso no meu filho. Assim, você falando, eu fiquei pensando assim, na infância dele, o quanto a gente deve guardar a infância dos nossos filhos, né? E lembrar um pouquinho da nossa infância, como foi. Eu acho que isso reflete muito em como nós nos vemos hoje, como mulher ou na adolescência. E como que uma pessoa pode ressignificar uma baixa autoestima diante disso, de tantas palavras tóxicas, de tantos momentos difíceis, como que ela pode ressignificar, sendo que essa baixa autoestima veio muito da infância, daquilo que ela... É uma carga, né? Que ela trouxe lá da infância dela. Então, na verdade, assim, para a pessoa mudar, ela tem que identificar isso, né? Porque às vezes a pessoa ela nem aceita ou ela nem identifica que ela tem essa baixa autoestima. Porque muita gente acha que baixa autoestima está relacionado somente à aparência. E não é. A aparência é a coisa que fica mais visível. Porque, eu me sinto feia, tô com baixa autoestima. Meu cabelo não tá legal, tô com baixa autoestima. Não sei o que lá, tô com baixa autoestima. Isso pode ser baixa autoestima ou pode ser um dia que você não tá legal. Mas a baixa autoestima também está relacionada à sua coragem diante dos obstáculos, dos desafios da vida. Então você tem um desafio no trabalho e você não tem coragem de fazer. Por quê? Porque você se sente incapaz, menor, menos inteligente.
E isso está relacionado a essa autoestima que às vezes na infância, em detalhes pequenos, você não foi incentivado a fazer algo novo. Então a criança que foi lá, eu até citei ontem na live, eu fiz uma live, derrubou uma comida, o pai vai lá e fala assim, você não dá conta nem de servir, e não deixa a criança tentar de novo. Então, pequenos feitos que ela vai criando confiança nela mesma. Então essa pessoa cresceu, de repente não teve esse estímulo, e aí sem julgar os pais, porque eu acho que a gente faz o que a gente aprendeu, e provavelmente os pais fazem o que eles aprenderam, né? Eu acho que a gente está em um momento aí de evolução mesmo, nesse sentido. Mas a primeira parte é a conscientização. A partir do momento que você se conscientiza que algo não está legal, e aí a gente tem que levar para o lado racional, você consegue buscar uma ajuda, que eu acho que sozinho é um pouco difícil, porque você tem que começar a ter um autoconhecimento. Tudo isso é muito no inconsciente, né? Você não vai lembrar que foi porque seu pai falou algo pra você. Não, vai tudo pro inconsciente, é muito rápido. Quando você lembra disso com pesar, né? Com sofrimento, com uma certa vergonha, talvez seja assim algo que você precise trabalhar. E aí trabalhar como? Ressignificar. Você não é aquilo. Não é o seu cabelo, o seu corpo, a sua habilidade em fazer alguma coisa que te define. Então você, olhando para isso de maneira racional, externa, eu costumo falar aqui, o que você diria para uma amiga sua que você vê que ela é normal, que ela é bonita, que ela é competente e que não está conseguindo enxergar isso? Então, se olhe de fora, seja a sua amiga, fale para você internamente o que você falaria para essa amiga que está sentindo isso que você está sentindo. Então é uma maneira da gente começar a despertar um olhar diferente e um pensamento diferente em relação àquela competência, àquela qualidade, àquela trava, né, que estão nas nossas crenças. Que são muitas, né? Que são muitas. A gente, desde a infância, a gente vem criando crenças que são as nossas verdades, que não necessariamente são as verdades verdadeiras, Sim. mas são as verdades que a gente interioriza. E eu vejo que elas muitas vezes são os nossos maiores inimigos. Eu vejo hoje essas crenças, assim, limitantes, como os nossos maiores inimigos, Sim. porque sem perceber elas agem no nosso inconsciente e quando a gente vai agir elas nos bloqueiam. Sim. É igual você falou, quando você consegue trazer para consciência, aí começa um tratamento, né? Mas não é fácil. Não. E assim, a curiosidade a respeito do tema também ajuda, porque você começa a entender que você não é único nesse momento. Então, quando você escuta que uma amiga sua, que é linda, que você acha que ela é irretocável, e ela tem um momento de vulnerabilidade, você aceita mais que você também pode ter aquilo e começa a dar atenção para aquilo. Então, buscar as coisas que te travam, se isso realmente é racional, ou se é um vitimismo, ou se e não o vitimismo do sentido só negativo, que a pessoa está se fazendo de vítima. Em determinado momento, você foi vítima daquela situação. Você não precisa reviver ela a sua vida inteira. Você tem que aceitar, entender aquele contexto e buscar uma alternativa ou olhar de maneira diferente para aquela situação. Eu vejo que muitas pessoas, pode ser pela baixa autoestima, elas se apegam muito ao vitimismo para se manter na zona de conforto, né? Existe isso também. Né? Não, aconteceu aquilo, exemplo, fui traída, nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois, assim, né? Como isso influencia na autoestima, fui traída, e enfim, não quero me relacionar nunca mais, estou bem aqui, e isso acaba, esse vitimismo, você acaba ficando no conforto da sua zona, né, assim, na sua zona de conforto. Então, como é uma linha muito tênue você fazer a pessoa perceber que ela pode ver muito além disso, né, e sair desse vitimismo, dessas crenças que limitam para a vida de verdade. Às vezes a gente acha, eu sei porque eu já passei muito por isso, assim, às vezes a gente se limita e acha que tá tudo bem, né? Eu tô bem, eu tô vivendo muito bem, eu tô bem assim, me deixa no meu canto. Mas, poxa, deixa eu te apresentar uma vida muito melhor para ser vivida, né? Acho que a autoestima fala sobre isso. Nesse caso que você falou, a pessoa, quando ela se faz de vítima, ela tem alguém para ouvir. Então, ela tem uma plateia que dá atenção a isso. Então, ela se realiza ali. Então, eu tô chateado, eu tô vítima, porque, sei lá, eu sofri um assalto, ou eu fui traída, ou alguma coisa de muito ruim me aconteceu, e aí eu fiquei abalada com aquilo, mas as pessoas que escutam me dão carinho, afeto e atenção. Então tá bom aquilo ali. Eu senti conforto nisso. Tá gostoso aquilo, porque eu fui tão maltratada, eu fui tão mal cuidada, que agora as pessoas estão cuidando de mim. Só que é um período que, se você não sair dele, as pessoas vão parar de olhar. Né? Porque infelizmente os seus problemas são seus, né? As pessoas podem ter compaixão durante um período, mas isso passa. E aí, se você não sair dessa inércia,
você vai ficar naquele ciclo, naquele mundinho, podendo até levar uma depressão, né? O que é mais grave, né? Quando a pessoa se fecha aí, é demais. Então, acho que viver o momento de trauma, de luto, de susto, mas sempre tentar entender aquela situação, né? O porquê e buscar alternativa, que é enfrentando os medos. Eu acho que a gente fala muito que o seu futuro ou o seu próximo passo está logo depois do seu medo, né? Então, dar um próximo passo mesmo. Não generalizar, né? As pessoas tendem a generalizar. Então, a pessoa foi traída, todo homem trai, a pessoa, todo mundo fala mal, todo mundo não gosta disso. Então, esse todo mundo é uma frase muito pesada, porque você generalizou demais. Verdade. Fala um pouquinho pra gente sobre a diferença entre o amor próprio e a autoconfiança. Na verdade, não é a diferença, né? Eles estão ligados à autoestima. Igual eu falei, a autoestima, ela tem, quando a gente começa a pesquisar na internet, ela tem várias definições que vão encontrar, né, esses termos de segurança, autossegurança, de confiança, amor próprio, todas essas questões. Por quê? Porque estão relacionados ao que você tem em relação a você, a sua percepção. A diferença, por exemplo, de um amor próprio, por exemplo, para a autoestima, apesar de um conter o outro, eu falo que a boa autoestima você consegue ter um amor próprio, é que o amor próprio é você se amar, você se gosta, você se aceita. Você pode ter um ou outro dia que você não está legal, você não está se sentindo bonito, você não está se sentindo seguro, você está assustado, você está com medo, você está na bad, está de TPM, não sei, mas você tem amor próprio, né? E você pode ou não ter alta ou baixa autoestima, tendo amor próprio. Então, assim, eu tenho amor próprio, mas eu tenho baixa autoestima. Então, assim, eu tenho amor próprio porque eu me respeito, porque eu não me envolvo em relacionamentos doentios, porque eu faço as coisas, mas às vezes eu tenho medo de me expor, eu fico insegura com alguma situação. Então, eu tenho baixa autoestima naquele quesito, né? Porque a autoestima ela vai estar relacionada às qualidades físicas, às competências, né? E ao que você acha que você é capaz de realizar. Eu acho que a exigência vem muito no físico, né? Mas a gente tem que pensar, eu sou capaz? Muitas vezes, antes de agir, a gente já se bloqueia nesse eu sou capaz. Esse é até um tema legal, porque assim, eu sempre achei que eu era assim, bam da autoestima, que eu estava super bem resolvida e tal, apesar de que na infância eu lidava eu tinha uma coisa, porque como eu sou do interior, minhas primas moravam na capital, eu achava que assim, eu era menos por isso. Então, toda vez que eu ia sempre muito arrumada, com as roupas mais lindas, passava até maquiagem, porque eu achava que isso me dava força. E, de fato, essa é uma dica que eu falo assim, que às vezes você tem algum truque que te fortalece, que você sabe que aquilo te empodera. Então, usa disso para desviar a sua atenção. Então, eu vou fazer uma apresentação num palco, estou um pouco insegura, faz alguma coisa que você se sente linda mais que o normal e isso vai te empoderar na outra ponta, entendeu? Vai equilibrar. Vai equilíbrio. E em muitos momentos a gente acha que estar em um dia ruim, ou uma semana ruim, ou passar às vezes por uma situação negativa e você ter um momento assim, quer dizer que você não tem uma autoestima, né? Não tem nada a ver. Nada a ver. Mesmo quem tem autoestima passa por momentos, passa por essa... Não é ser inconstante, mas tem dia que você não tá totalmente legal. Gente, eu falo que eu acho que parte da autoestima é aceitar a sua humanidade. Eu falo muito disso, aceite a sua humanidade. O que é isso? Você é humano. Errar é humano, falhar é humano. Então, assim, a gente vai estar sempre lidando com questões, das menores e mais simples dentro de casa, que às vezes você tem algum probleminha pequenininho, as maiores. O que determina a sua alta ou baixa autoestima? É como você lida com isso, a importância que você dá para isso. E aproveita, né, que a gente está falando sobre esse tema tão especial e dá algumas dicas também sobre a autoestima, né? Como manter a autoestima em nossa vida, nessa vida corrida, de muitos afazeres e sem perder, né, o nosso eu. Freud fala também que a autoestima está relacionada ao ego, né, que é completamente o oposto do nosso eu. Mas aí já é um tema mais profundo, que é só de pesquisa. As dicas que eu vejo, assim, vamos falar em dicas práticas, tá? Porque é um assunto mais profundo, mais complexo. Tem algumas coisas, assim, a gente lê que as pessoas de alta autoestima, né, de boa autoestima, elas têm alguns rituais, que são, por exemplo, esses que eu te falei. Então, você sabe que alguma coisa te empodera, sei lá, um batom vermelho te empodera, e você está em uma situação, uma reunião, alguma coisa, você vai se sentir um pouco insegura, pega a mão desse truque, do batom vermelho.
tire um tempo pra você, gente. Não existe problema nenhum. Que sejam 10 minutos no dia. O que custa você acordar mais cedo, 10 minutos e, sei lá, meditar, que tá na moda, olhar pro sol, sei lá, ler um livro, tomar um banho mais demorado, mais relaxante, passar um óleo no corpo, se cuidar, pensar em coisas boas. Buscar saber por que você é daquele jeito, por que você se relaciona bem com você, por que você tem vergonha, por que você não está tendo bons relacionamentos, por que as coisas se repetem na sua vida. Não é que você é a coitada e vítima de tudo, é você que está atraindo aquilo. Então, busque se conhecer. Então, acho que a principal dica é: olhe para você como se fosse uma amiga sua e entenda o que ela está fazendo da vida dela. E eu acho que isso dá um norte, começa a dar um norte de como cuidar, de como melhorar, né, de reverter algum pensamento que a gente tem. Essa dica é boa porque você sai do problema, né? Exato. Você se vê diferente, você sai do problema, parece que as soluções começam a aparecer. Exatamente. E outra dica que eu acho muito importante, que eu falo assim muito, parece contraditório, mas assim, a gente tá o tempo inteiro conectado em redes sociais. Não tem mais como fugir. Eu adoro. Mas às vezes a rede social é muito tóxica. Então eu sempre recomendo para as pessoas deixarem de seguir pelo menos 10 perfis. 10, pelo menos 10. Que em algum momento você entrou e se sentiu mal. Então assim, se eu acordei hoje, nossa, tô louca para vestir um vestido de flores. E aí a hora que eu abro meu Instagram, nossa, todo mundo de xadrez. Eu não vou vestir flor não, porque flor não tá na moda, não posso. Tudo. Ou então, nossa, você tá super feliz que você vai fazer uma viagem pra Bahia. Aí a hora que você abre, tá todo mundo em Mykonos, não sei onde. Poxa vida, minha vida é uma porcaria, sabe? Então, para de seguir essas pessoas. Ou se você não tem discernimento pra saber, né, o que existe por trás de uma rede social. Ou se você tem uma vida muito distante. Por que eu vou ficar seguindo Gisele Bündchen? Por que eu vou seguir Victoria's Secrets? Não tem nada a ver comigo, gente. Pelo menos eu precisava ter o dobro de altura para poder seguir aquelas meninas. Então, assim, eu brinco com isso. Então, escolham 10 perfis que não te acrescentam, que não te fazem bem e deixa de seguir. Ótimo. Então, eu acho que isso é uma dica legal também. Lili, obrigada, viu? Obrigada. Quero muito te agradecer. Essas dicas prazer. Foram muito maravilhosas. Conta comigo. Eu tenho certeza que acrescentou demais na vida das meninas. Na minha vida acrescentou. Obrigada. Porque tem pontos que a gente não liga, né? Se não tiver alguém para falar, para te mostrar, olha, né? Você tem uma certa vulnerabilidade, você é capaz, mas você, sabe? Você não precisa ser perfeita para ter uma autoestima maravilhosa. Nossa, falou muito comigo. E eu tenho certeza que vocês aí também receberam. E volte sempre no nosso canal. Voltarei, sim. Super muito bem-vinda. obrigada, Dona. Foi um prazer. Obrigada, gente. Espero que vocês aproveitem as dicas e curtam o canal.